Olá, meus queridos alunos da Universidade de São Judas, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí do horário que você vai acessar esse vídeo. Eu tinha prometido para vocês que no nosso primeiro encontro que gravaria nesse vídeo aí para ajudar vocês com os conceitos aí da matemática financeira, que vai ser uma base muito importante aí para o nosso curso dentro da UC de Gestão Estratégica de Finanças, que eu vou lecionar aí junto com o meu amigo Marcos Fatibene. Então eu vou a partir de agora passar para vocês aí alguns conceitos que eu havia prometido de passar. Dentro daquele prazo que vocês têm sobre a busca ativa, a gente sabe que é importante esse trabalho que vocês fazem esta classe. Então esse vídeo vai servir um pouco para ajudar vocês nessa busca que vocês têm que fazer, e já passando aí umas bases importantes da matemática financeira, tá? Que será importante aí para o curso. Então falei para vocês aí na primeira aula sobre o conceito de valor do dinheiro no tempo, fiz essas perguntinhas, vocês responderam, vocês acho que conseguiram captar a ideia, né, de que o dinheiro realmente com o tempo ele sofre variação, tá? Quando você está na posição de tomador de dinheiro, ou seja, pega dinheiro emprestado, você vai pegar um valor e certamente vai pagar um valor diferente lá na frente, porque nesse prazo decorrido vai incidir alguma taxa de juros. E também falei para vocês que quando vocês estão na posição de poupador, ou seja, quando você está investindo o seu dinheiro, você também, no longo do tempo, pretende ganhar aí alguma coisa com isso, tá certo? E isso é a taxa de juros que você consegue aí junto às instituições. Então, você pode ser um tomador de dinheiro ou um aplicador do dinheiro, tá certo? E pode também estar nas duas situações. Isso como pessoa física e também como pessoa jurídica. Então, vou passar os conceitos fundamentais aí para vocês, que é o capital. Capital é aquele valor ali que você tem na mão, que você vai fazer uma aplicação com ele, que vai render dinheiro para você no futuro. Ou é o dinheiro que você tomou emprestado e que você lá no futuro tem que devolver com as taxas de juros, que estão sempre presentes aí dentro da questão do valor, de como o dinheiro evolui com o tempo. Taxa de juros, então, ou você está pagando ou você está recebendo uma taxa de juros. Então, quando você tem um capital e você aplica, partindo desse exemplo, uma taxa de juros, você vai ter aquilo que se chama juro, vai render, o dinheiro vai render alguma coisa para você. Essa é mais uma figura que a gente tem. O prazo, obviamente que é aquele prazo que você deixa o dinheiro aplicado, para você ter um ganho. Ou é o prazo que você leva para pagar o empréstimo que você tomou, tá certo? Tudo vai ter um montante. Quando você tem um capital, então aplicado, tem uma taxa de juros que vai incidir sobre ele, vai gerar uns juros para você, determinado prazo que você deixa aplicado e gera um montante final lá na frente, tá certo? Então o montante é sempre um valor lá no futuro e o capital é um valor do presente. A taxa de juros pode ser fixa, pode ser variável, a gente vai saber como fazer o cálculo dessas questões todas aí, tá bom? Temos então a capitalização a juros simples, que é um regime que pouquíssimo utilizado no país, por isso a gente não vai dar muita atenção para a capitalização a juros simples, mas é importante saber como funciona. Se você tem hoje um valor para depositar, esse valor vai te render durante um período uma taxa de juros que alguém vai prometer de te pagar, geralmente uma instituição financeira. Então, como é que se resolve isso aí? Eu preciso saber quanto que eu tenho lá na frente, Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma aplicação de R$10.000 num prazo de 3 meses, com uma taxa de juros de 1%. Eu vou falar um pouco mais rápido mesmo, para o vídeo ficar menor, e vocês podem parar o vídeo e assistir mais de uma vez aí. Gastar um pouquinho mais de tempo para assistir, tá certo? Taxa de juros, então, de 1% ao mês que você vai ganhar. Seria uma excelente taxa. Como que funciona isso no juro simples? No primeiro mês, o seu 10.000 vai render a taxa de juros de 1%,
portanto você vai ter R$100 de ganho de juros, ok? No segundo mês, os juros vai render de novo sobre os 10 mil, tá? É sempre no juros simples, os juros é sempre aplicado sobre o capital inicial, sobre o valor que você tem no início. Então, todos os meses, se fosse 4, 5, 6, 10 meses, seria assim, tá bom? Isso aí gerou um ganho para você de juros de R$300, tá? Quanto que você aplicou mesmo? Você tinha R$10.000, você aplicou durante 3 meses a taxa de 1% e você ganhou R$300. Portanto, tem um total acumulado para você aí, tá? Diante da sua aplicação, que você vai somar com os juros que você acabou de ganhar e você vai poder retirar lá na frente um montante igual a R$10.300. Então, o juros simples funciona dessa forma, tá? Não é a forma mais utilizada ou pouquíssimo utilizada no Brasil, mas é bom saber como se faz. Nós vamos fazer atividades para esse fim, tá bom? E os juros com capitalização a juros simples, está repetindo aqui, porque nós vamos mostrar para vocês que existe uma fórmula, tá? Ao invés de você ficar fazendo o cálculo todos os meses, você tem uma formulinha. Se a taxa for a mesma sempre, você vai usar essa fórmula que eu mostrei para vocês e pronto, faz onde cada um aí tem um significado, né? O montante, que a gente já viu o que significa, o capital, a taxa de juros e o prazo da operação, ok? Dentro dessa forma, cada um tem esse significado. Um exemplo que fizemos em classe de cálculo aí do juros simples é o cálculo com essa fórmula de um valor aplicado de quanto mesmo? Antes disso, mostrar para vocês uma representação gráfica do fluxo de caixa que ele ajuda você a entender o processo, tá? Então, olha, no momento zero, na data zero, no valor presente, hoje, né, você tem um capital, você aplica esse capital, sobre esse capital, uma taxa de juros que está dentro desse intervalo aqui de tempo, né, que a gente representa aí pelo prazo, no caso aqui 90 dias, que são 3 meses, e vai gerar para você um montante. Então, esse fluxo é um desenho de como comporta, né, toda aplicação financeira ou captação de dinheiro. Então, isso aqui ajuda você a enxergar o processo, tá bom? Dizem que desenhando sempre fica melhor para entender. Então, por isso essa representação gráfica aí, né, para você entender a evolução do dinheiro no tempo. Tá joia? Vamos o primeiro exemplo que nós fizemos, eu vou passar muito rapidamente também, por quê? Porque nós fizemos esse exemplo. A gente tinha um capital, né, aplicado aí de 20 mil, um aluno, né, da turma disse que tinha 20 mil para aplicar, eu falei, então vou usar o exemplo aí do seu dinheiro, depois eu passo para vocês o nome dele, tá? E ele quer aplicar esse dinheiro a 2,5%, né? Quase impossível uma taxa dessa, mas vamos lá. Para quem é otimista, de repente consegue 2,5% ao mês durante 3 meses. Quanto que nós vamos ter aqui na frente, então? Então, nós temos os elementos todos para fazer o cálculo. O cálculo algébrico é feito por essa formulinha aí, tá? O montante que vocês já viram. Substituímos os dados lá. Toda vez que você tem uma taxa, ela está em percentual, você precisa dividir por 100. Quando divide por 100, a taxa aí virou 0,025. Nós vamos fazer aqui usando a HP, mas pode-se usar qualquer calculadora para fazer esse cálculo, e achamos o valor de R$ 21.500. Esse é um exemplo que nós fizemos em classe, tá bom? Só repetindo para vocês. Então, olha, a capitalização composta funciona diferente da taxa simples, né, de juros simples. A composta, a gente fala que é juros sobre juros, ou seja, o juro gerado no mês vai ter também a aplicação da taxa que você vai ganhar. O mesmo exemplo, com os mesmos valores, com o mesmo prazo, tá aí, vamos aplicar juros compostos. Então, vamos lá. Como é que funciona? No primeiro mês, é a mesma coisa do juros simples. Você tinha 10 mil, aplica a 1%, ele rende R$100, portanto, você acumula no final do primeiro mês R$10.100. Quando chega no segundo mês, o que acontece? Veja que está destacado aqui o 10.100. Os juros agora é em cima do 10.100, tá? Não mais em cima do 10 mil, porque é juros sobre juros. Então, você tem um acumulado agora
né, de 10.201, tá certo? Que é o 10.100 mais o 101. No terceiro mês, a mesma coisa, você pega o que já tem acumulado e aplica o 1% em cima, e aí você tem o valor acumulado nos 3 meses. Percebam que é um valor maior do que o valor a juro simples. Ah, é um valor pequeno? É pequeno, mas se você imaginar isso ao longo de uma vida inteira, né, faz uma diferença, uma baita diferença. Nós estamos falando apenas de 3 meses, ok? Então, olha, qual é o acumulado? R$303 de total de juros. Esse total de juros, então, nós vamos ver qual que é o montante acumulado lá na frente. Você aplicou, então, 100 mil. Aí você ganhou de juros 303. Isso vai dar um montante agora no valor de 10.303, ok? Então, juros compostos funcionam assim. Nós vamos começar a trabalhar na próxima aula, né, esses conceitos todos, ou voltar a trabalhar isso aí, ok? E temos também uma formulinha para isso. Ou seja, imagina ficar calculando mês a mês, mês a mês, mês a mês, né? Não tem Cristo que aguenta isso. Mas você pode utilizar a fórmula. É uma fórmula algébrica, tá? Aquele N que estava aqui dentro veio para o expoente. Não vamos deduzir fórmula, porque isso gasta muito tempo e a gente não precisa de deduzir fórmula. Se as taxas forem diferentes, usa-se uma fórmula também diferente. Mas a gente não vai usar a fórmula assim, tá bom? Só estou colocando aqui para vocês saberem que existe. A gente vai usar um pouquinho essa e depois nós vamos usar aquela poderosa HP12C que vocês verão muito bem e vão saber utilizar muito bem também. Tá, ok? Essa é a nossa promessa. Vamos ver aqui um cálculo então de juros, né? Aí está o diagrama de fluxo de caixa, aqueles 20 mil que aquele colega tem, ou aquela colega, não revelei ainda o nome, a 2,5%, só que agora nós vamos aplicar a fórmula dos juros compostos. Veja que temos um expoente aqui, porque os juros compostos ele vai crescendo de forma exponencial, tá certo? Juros sobre juros. Para resolver isso na HP é fácil. Temos as teclas que você vai utilizar, que você vai conhecer. Quem não baixou HP ainda, quem não comprou, providencia, porque vamos precisar na próxima aula, ok? Quando a gente faz essas continhas aqui, tá vendo o 90 aqui e o 30? 90 é prazo da operação, aquele N, né? Prazo da operação. Por isso chama atenção aqui. O N da fórmula sempre é o prazo da operação pelo prazo da taxa. A taxa não é o mês, por isso está ali dividido por 30. Então, sempre assim, vou chamar a atenção disso aqui para vocês, ok? Quanto que vai dar isso, então? Tem que dar um pouco mais do que aqueles 2.500, né? Ou, desculpa, aqueles 21.500. E deu mais, tá vendo? 21.537. Então, olha, esse é um montante gerado a juros compostos. Juros compostos sempre vai render, ou quase sempre, existe uma exceção que depois eu falo para vocês, tá? Mas, normalmente, via de regra, os juros compostos vai ser maior do que os juros simples. Então, passando à frente, vou apresentar para vocês a famosa HP12C. Aí está a HP. Quais são as teclas que nós vamos utilizar? As teclas do montante, do capital, da taxa, do N. Tem uma outra que depois vou mostrar para vocês. O montante, então, pessoal, vai ser representado pelo valor futuro. Está aqui, ó, FV. O Future Value, tá bom? Mas é o valor futuro, esse aí é o montante. E o capital? O capital é o Present Value, está aqui, ó, PV, valor presente. E qual que é a taxa? A taxa está aqui, é o I, tá tudo juntinho aqui na fileira. E o próximo é o N, vocês vão descobrir aqui. Então, essas teclas aqui serão muito utilizadas, inclusive essa aqui que vou mostrar para vocês também. Ok? Valor presente, valor futuro, taxa, prazo da operação. Vamos ver então aqui, essas aqui são as teclas, as principais que vamos utilizar, todas essas aqui com mais frequência, e também essa aqui que é o período de pagamento, né, que são parcelas. Sabe quando você vai comprar, né, uma geladeira, um fogão, e chega lá, está em 12 parcelas, em 18 parcelas, em 24 parcelas? Esse PMT serve para isso. Inclusive, para você conferir lá na loja, já que você vai aprender, conferir lá na loja se a taxa de juros que eles estão publicando é realmente a taxa
que você, a taxa de juros que você está pagando. Você consegue fazer isso na hora, na frente do vendedor, para saber se a taxa que eles publicam é realmente a taxa real que você está pagando. Ok? Então, olha, é o que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo, que não queria que passasse de 19 minutos, de 15 minutos, mas passou. Mas espero que ajude vocês aí para a próxima aula e aguardo vocês lá no nosso encontro da próxima, se eu não me engano, terça-feira e quinta-feira. Ok? Um grande abraço a todos vocês, bom final de semana e até a próxima. Obrigado, obrigado.